Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, como vão vocês? Todos bem? Esse que vos fala é irmão Leonardo Santana. Estamos aqui para a gente falar um pouco da palavra de Deus. Estamos próximos às eleições e sempre as pessoas me perguntam se Deus interfere nas eleições. Recentemente mesmo, dando aula de escola bíblica dominical, fui questionado sobre isso e um texto muito citado é Romanos capítulo de número 13, versículo 1, onde Paulo diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades são ordenadas por Deus. Bom, para você compreender um texto bíblico em sua essência e sem uma margem de erro, é necessário primeiro que você o analise bem, gramaticalmente, não só dentro das leis da gramática portuguesa, do nosso idioma que falamos, mas principalmente dentro dos idiomas em que a Bíblia foi escrita. Todos sabem muito bem que as Sagradas Escrituras no Novo Testamento foram escritas em grego. Então Paulo está escrevendo em grego para o povo que estava em Roma. E se você for analisar esta passagem, olhando sobre esse aspecto, tem três coisas para você aprender aqui. Primeiro, tá? Vamos comentar esse texto desde 4 pontos. O primeiro é a questão linguística que eu estou tratando agora. Então, primeiro, essa questão linguística deve ser analisada sob 3 perspectivas. 3 coisas nós vamos descobrir aqui. Primeira coisa, toda autoridade constituída por Deus é circunstancial. Aqui nessa fala de Paulo. É circunstancial. Não é sempre, não é todo o tempo. Se for uma pessoa, não é todas as pessoas, em todos os momentos que estão ali, são constituídas por Deus. Não. Se você examinar dentro das leis do texto grego, você vai ver que é circunstancial. Existem circunstâncias, existem momentos, existem situações, existem partes na história humana em que Deus escolhe determinada pessoa para determinada função. Por exemplo, Deus escolheu, de fato, foi escolhido antes do ventre da mãe, Jeremias para ser profeta. Mas tem outras pessoas que se tornaram profetas que já não foram escolhidos de maneira determinada antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, não. Aconteceu que aquelas pessoas, Deus sabia, entenda, Deus sabia que seriam profetas, mas aconteceu que aquelas pessoas, no seu viver, no seu dia a dia, tornaram-se profetas de maneira natural. As circunstâncias fez com que eles viessem ser profetas. Agora, é claro que Deus sabia, Deus sabe de tudo, sabia que ele seria, mas não quer dizer que, de fato, Deus apontou e escolheu e, de maneira soberana, determinou que tal pessoa seria profeta. Então, é uma questão circunstancial. Segundo ponto, levando em conta essa questão gramatical, é que o termo grego usado por Paulo para autoridade aí, exócia, é uma questão conceitual. Não se trata de uma pessoa, de um indivíduo, mas se trata de um conceito, uma ideia, um pensamento, um sistema. O sistema de governo que regia naquela época era um sistema de governo cuja autoridade emanava de Deus. Aquele conceito de autoridade, aquela ideia de autoridade, naquele momento da história, estava sob o controle de Deus. É tanto que nós vamos ver isso quando o próprio apóstolo Paulo, em Gálatas, diz que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. O que isso quer dizer? Jesus nasceu na hora exata, não podia ser antes nem depois. Tudo cooperava para que Jesus viesse nascer naquele tempo, inclusive o sistema de governo que regia o mundo naquela época, mais necessariamente a nação de Israel. Era necessário que fosse assim, era necessário que fosse naquele tempo, que aquele tipo de autoridade estivesse no comando, que aquele conceito de sistema governamental fosse o que estava em evidência e em vigência naquela época, para que o propósito divino por meio do Senhor Jesus Cristo se cumprisse de maneira plena, como deveria acontecer. Então é uma questão de conceito, de ideia, de sistema e não de pessoa. Terceiro ponto aqui na questão linguística é que se trata de um termo condicional. Não há autoridade se não vem de Deus. O que Paulo está dizendo é que toda a autoridade que existia naquela época partia de um princípio
que era de Deus. Deus tem autoridade. Deus tem autoridade. Então, toda autoridade que existe hoje só existe por causa de Deus. Então, o mundo hoje tem amor. O ser humano consegue amar. Por que o ser humano ama? Por que o ser humano tem amor? Porque Deus é amor. Somos feitos sua imagem. Logo, se somos feitos à imagem de Deus, temos alguns dos atributos de Deus. Entre eles, o amor. Amamos porque Deus é amor. Temos autoridade porque Deus é autoridade. Se Deus não tivesse autoridade, homem nenhum poderia ter autoridade, porque os atributos que os homens têm são atributos que foram comunicados por Deus ou que o pecado fez com que o homem viesse a desenvolver diante dos erros, das falhas que o homem teve por conta do pecado. Dentro dessa questão também aqui, de que não há autoridade se não vem de Deus, e a questão de que a autoridade aqui não é uma pessoa, mas é um conceito, você deve entender que o sistema de governo que Israel seguia por muitas vezes foi um sistema criado por Deus. Veja bem, um juiz, Moisés, um legislador, juízes abaixo de Moisés para resolver causas menores, um sacerdote estabelecido por Deus, profeta, entendeu? Também é uma autoridade estabelecida por Deus. Então, juiz, sacerdote, profeta e o capitão do exército. Um exército, um poder militar. Esse modelo de governo foi Deus que estabeleceu para o povo de Israel. Esta autoridade foi estabelecida por Deus. Muitas das vezes as pessoas que ocupavam os cargos não havia sido estabelecido por Deus, mas o sistema de governo foi estabelecido por Deus. Na época da monarquia, rei, juiz, profeta, sacerdote, estabelecido por Deus. Esse estilo de sistema era estabelecido por Deus. Muitas vezes o rei não foi estabelecido por Deus, o sacerdote não foi estabelecido por Deus, mas eles tinham esse sistema de governo, que foi o sistema de governo que Deus implantou dentro da cidade ou dentro da nação de Israel. Então isso é um sistema de governo que Deus estabeleceu, mas não de fato um indivíduo. Então, dentro da questão linguística, vamos examinar esses 3 pontos. É uma questão eventual, não é em toda a ocasião que Deus escolhe alguém para uma determinada função, entendeu? Segundo, é o conceito, uma ideia, um sistema, e não uma pessoa, de fato, que exerce a autoridade divina. E está condicionado a Deus, ou seja, vem de Deus, emana de Deus. O estilo de sistema, a autoridade que o homem tem hoje sobre Israel vinha de Deus, ok? Segundo ponto para se examinar essa passagem é a questão do contexto histórico. Naquela época não existia democracia. Naquela época não existia democracia. O estilo de governo daquela época era a monarquia. Em uma monarquia, a autoridade era o rei. E as pessoas que o rei escolhia para ocupar diversos tipos de cargo. Naquela época, em Roma, existia algo chamado Senado. Só que o Senado nada valia, porque os imperadores mais à frente, não só na época do próprio Nero, mas os imperadores depois dele e antes também dele, faziam com que o Senado obedecesse. Os senadores eram comprados pela monarquia. E ai deles que não fizessem exatamente aquilo que o monarca, que o imperador queria que eles fizessem. Então era um Senado que estava corrompido debaixo da lei, da autoridade, do jugo do imperador. Então eles deveriam obedecer o imperador. O sistema de governo que nós temos hoje é democracia. Em uma democracia, a autoridade não é uma pessoa, um indivíduo. Em uma democracia, a autoridade é o povo. Então, se nós vamos aplicar esse texto de Romanos capítulo 13, sobre um governante nosso, dizer assim, não, ele está lá porque toda autoridade é constituída por Deus, nós temos que entender que vivemos em um sistema de democracia, onde a maior autoridade é a população. Então eu devo me submeter ao presidente que ganhar as eleições, porque o povo, como autoridade suprema em uma democracia, escolheu aquele homem para governar. Então eu preciso me submeter às autoridades, aquela autoridade, orar por ele, abençoar ele, não amaldiçoar, não o criticar de maneira injusta, mas me submeter, porque é uma autoridade que o povo escolheu para estar ali, porque o povo é a maior autoridade em um sistema
democrático. Essa é a questão que contexto histórico, o contexto histórico. A autoridade aqui é o povo. E a pessoa que o povo escolhe eleger torna-se uma autoridade suprema, porque o povo o pôs lá. Então, se a maioria pede algo, logo a minoria deve ouvir, se sujeitar e obedecer. Assim é um sistema democrático, que na época de Paulo não existia. Terceiro ponto, Bíblia prova Bíblia. Primeira e maior regra da hermenêutica. Primeira e maior regra da hermenêutica. A Bíblia comprova a própria Bíblia. Leonardo, Romanos 13 diz que toda autoridade é constituída por Deus. Então quer dizer que o presidente que ganhar está ali porque foi vontade soberana de Deus que ele tivesse. Errado. A Bíblia não confirma isso. Pelo contrário, Oséias capítulo 8, versículo 4. Oséias capítulo 8, versículo 4. Olha o que a Bíblia Sagrada vai dizer. Eles fizeram reis, o povo, mas não o permiti. Em algumas traduções, escolheram reis que eu não quis. Deus dizendo que o povo escolheu reis, constituiu reis que não eram de Deus, não era a vontade de Deus que eles estivessem ali. Seguindo o texto aqui. Constituíram príncipes, mas eu não soube. Da sua prata, do seu ouro, fizeram ídolos para si e foram destruídos. Então veja, é Deus dizendo por meio de Oséias que o povo, por diversas vezes, escolheu pessoas que Deus não queria. Então assim acontece hoje. Pode acontecer de nós, população brasileira, no dia 30 de outubro agora, escolhermos alguém que Deus não quer que esteja ali. Mas como em uma democracia a grande autoridade é o povo, aí entra o que? A vontade permissiva. Não é o que Deus quer. Mas se é o que o povo está querendo, então Deus permite que aconteça. E aí nós vamos pagar as consequências de nossas escolhas. Bíblia comprovando Bíblia. Oséias capítulo 8, versículo 4. Muitas vezes o povo escolhe alguém que Deus não quer. Leonardo, como saber que determinada autoridade que foi constituída, sistema, pessoa que exerce um cargo de autoridade, ele está ali e ele de fato é uma pessoa de Deus? É uma permissão, não só uma permissão, mas uma vontade de Deus que aquela pessoa esteja ali. O próprio texto de Romanos 13 fala. Você lê o versículo 12, versículo 3, você vai ver que a autoridade que é constituída por Deus, a autoridade que Deus quer que esteja ali, quando uma autoridade, um sistema governamental, uma pessoa que tem uma função de autoridade, está usando a autoridade de maneira correta e que agrade a Deus, é quando esta autoridade está fazendo o que é bom. É só você ler versículo 2, versículo 3 de Romanos 13, você vai ver, os magistrados são constituídas as leis para o nosso bem. Então, quando que eu sei que uma autoridade que é constituída, de fato, ela é de Deus, é da vontade de Deus, ela está com a bênção de Deus para estar ali, quando ela está trabalhando para o bem da população, para o bem da maioria, para o bem das pessoas como um todo, tá bom? Então está aqui a explicação, a análise de Romanos capítulo 13. Por favor, compartilhe esse vídeo, tem muita gente interpretando esse texto errado, sem conhecimento, sem sabedoria. Compartilha, comenta, curte e lembre-se, em uma democracia, a maior autoridade é o povo. Cuidado, para você não escolher quem Deus não quer. Deus abençoe.